Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luciana, de português, e estou aqui mais uma vez para orientá-los nas atividades semanais do 8º ano. Muito bem, hoje então nós vamos começar a atividade 3, que vai trazer poema. O gênero textual é o poema. Primeiro poema, Traduzir-se, de Ferreira Goulart. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Então, observe bem, nesse poema, nós temos aqui o poeta falando, do fazer poético, do fazer poesia, sobre o escrever poemas. Então, aqui, o eu lírico, que é aquela voz dentro do poema que vai falar dos seus sentimentos, das suas emoções, ele fala um pouquinho, então, sobre esse fazer poético. Ele vai relacionar, então, aqui, elementos opostos. Então, nós temos aqui, uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Onde estão os elementos opostos? Todo mundo, ninguém. E aí ele segue, multidão, solidão, uma parte de mim pesa, pondera, ou seja, pensa, para agir. Outra parte delira, age sem pensar, Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta, ou seja, almoça e janta, coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Outra parte se espanta, algo, que traz aí uma surpresa, algo fora do comum. Então, aqui, pessoal, a gente precisa prestar muita atenção nesses elementos opostos que são colocados lado a lado, que são relacionados. E aí, no final, ele fala o seguinte, traduzir uma parte na outra parte, ou seja, juntar esses opostos, que é uma questão de vida ou morte. Será arte? Será isso, então, fazer poesia, Muito bem, então esse é o primeiro poema do Ferreira Goulart. O segundo poema é intitulado Poema, do Manuel de Barros, e ele vai falar um pouquinho também para nós sobre esse fazer poético. Olha lá, a poesia está guardada nas palavras, é tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. Então, olha que interessante. Aqui, o eu lírico, a voz que fala dentro do poema, que expressa seus sentimentos e emoções, fala para nós um pouquinho o que é para ele, então, esse fazer poético, O fazer poesias. E aí, então, ele fala aqui já no comecinho, A poesia está guardada nas palavras, é tudo que eu sei, ok? E aí ele fala um pouquinho, então, meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Veja, aqui também, então, o poeta está falando um pouquinho sobre o que é para ele, o material da poesia, vamos dizer assim. Será que para ele é importante as coisas grandes do dia a dia ou as coisas simples, Porque ele fala aqui, para mim poderoso é aquele que descobre as insignificâncias. Ou seja, as coisas simples do nosso dia a dia. Para ele, é lá que estão as coisas realmente importantes, ok? Muito bem. Então, nós temos aqui as questões. Questão 1.
quantos versos e quantas estrofes tem o poema Traduzir-se, o primeiro poema, né, do Ferreira Goulart. Bom, pessoal, lembrando então, versos. Quem são os versos? Cada linha do poema, né? E as estrofes? As estrofes são o conjuntinho de versos, ok? Então, é só você voltar lá no poema e contar quantos versos, quantas estrofes. Aqui na 2, quantos versos e quantas estrofes, tem o poema de Manuel de Barros, o segundo poema, né? Observe, o primeiro poema, o Traduzir-se, ele tem mais estrofes, né? Ele é organizado em mais estrofes. Já o segundo é um bloquinho só. Então, você vai analisar aí, tá? 3. Com suas palavras, o que seria a poesia no poema de Ferreira Goulart e Manuel de Barros? A gente falou um pouquinho sobre isso. Poesia para o Ferreira Goulart, no primeiro poema, né? Onde ele está relacionando esses elementos opostos que a gente falou, que é para ele, então, fazer poemas, né? Fazer poesia. E para o Manuel de Barros, lembre, né? Que ele vai lá... ele vai considerar importante, então, as coisas mais insignificantes, as coisas mais simples, né? As coisas corriqueiras do dia a dia, ok? Agora, pessoal, você vai analisar o poema Traduzir-se, questão 4. A. Como o eu poético se descreve nas 6 primeiras estrofes? Lembre, eu poético, aquele que vai falar dentro do poema, tá? Aquela voz dentro do poema que se expressa seus sentimentos, suas emoções, tá? Esse é o eu poético. B. Do que fala a última estrofe? Na última estrofe desse poema, ele vai falar um pouquinho então da junção, né, desses elementos opostos, ok? É só você voltar lá e conferir. C. Na sua opinião, por que, diferente das outras, esta última estrofe é composta por 3 versos? Né? As estrofes anteriores eram formadas por apenas 2 versos. Por que será que no último ele mudou? Ok? 5. Em relação ao poema do Manuel de Barros, reflita. O que é o tudo que o poeta sabe? Está lá no início já do poema. Só você voltar lá e conferir. B. Explique por que o eu poético teria profundidade sobre o nada. Né? Por que profundidade? Ou seja, ele entende muito, né? Sobre o nada. Lembra que a gente falou? Será que esse nada são as coisas importantes ou as coisas simples do dia a dia? Ok? C. Na sua opinião, qual seria o poder de alguém que descobre insignificâncias? Mais uma vez, pense sobre isso, né? O que são essas insignificâncias e qual o poder desse alguém que descobre insignificâncias, ou seja, do poeta? D. Por que o eu poético afirma que recebeu como um elogio ter sido chamado de imbecil? Veja, será que para ele foi realmente, ele se sentiu ofendido, né, com isso? Será? Então, veja, será que ele se importou com isso? Então, é isso que você vai analisar. Muito bem. Chegamos à questão 6. Mais um poema, Relógio, do Oswald de Andrade. As coisas são, as coisas vêm, as coisas vão. As coisas vão e vêm, não em vão. As horas vão e vêm, não em vão. Ok? Muito bem. Então, aqui um poema curtinho, né? Letra A. Quais são as palavras que se repetem nos 4 primeiros versos? Ok? Palavras que se repetem. B. Quais são as palavras que se repetem nos últimos 5 versos? E C. Essas repetições têm muito a ver com o título do poema. Porque, em sua opinião, o poema se chama Relógio? Pessoal, pense então na atividade do relógio, né? Veja, o relógio, ele tem toda uma característica, né? Então, por isso que o autor deu esse título para o poema, certo? Então, você vai analisar aí
o que esse poema e as palavras que ele usou têm em comum com a atividade do relógio. Muito bem, chegamos a 7. Leia o texto abaixo. Pedra, solidão, mais um poema. Cantava o pássaro e voava. Cantava para lá, voava para cá. Voava o pássaro e cantava. De repente, um tiro seco. A disposição das últimas palavras desse texto poema concreto, sugere. Veja só, o que é a disposição das palavras? A forma como o poeta organizou as palavras aqui no finalzinho, né? O que será que sugere? Dor, giro, queda ou volta, ok? Analise aí e marque a sua alternativa. E para a gente encerrar, leia o texto O Bicho e Responda. Esse poema é um poema muito legal, um poema impactante, né? Do Manuel Bandeira. Olha lá. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Muito legal esse poema, né? O que motivou o bicho a catar restos foi a imundície do pátio, a própria fome, o cheiro da comida ou a amizade pelo cão. Então, veja, pessoal, esse homem aqui do poema, né? Que aqui no caso é retratado como um bicho mesmo, tem um motivo para ele agir dessa forma. Então, você vai identificar aqui analisando o poema, ok? Então, essas foram as nossas atividades dessa semana. Espero ter ajudado vocês aí na resolução. Bons estudos e até mais!